Agora a nossa aula será sobre corrente, tá certo? Vamos utilizar a escala de miliamperímetros e amperímetro, tá? Essa escala aqui do multímetro digital, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês se recordarem qual é a escala. A escala é essa aqui, certo? A escala de miliamperímetros e amperímetro, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês uns testes que nós vamos fazer aqui, tá? Esses testes vai ter um pouco de teoria, certo? Que eu vou ter que apresentar um pouco de teoria. A teoria é o seguinte: aqui nós temos o... Opa, deixa eu dar uma olhada aqui para não sei se ficou de ponta cabeça. Não, tá certo, desculpa. Aqui nós temos a fórmula, certo? A fórmula, que é a fórmula da lei de Ohm, tá? Para calcular a corrente. Nós vamos querer a corrente, que é o I, tá? Corrente, igual a V, que é volts, sobre R, que é a resistência, tá? Isso aqui é a fórmula da lei de Ohm, para a medição de corrente, tá? O circuito vai ser esse aqui, ó. A fonte, tá? De 0 a 30 volts, nós vamos utilizar aqui 10 volts e 30 volts, um resistor em série com o amperímetro, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar, isso, ó, tá aí o circuitozinho, tá? Um resistor de 100 ohms, tá? Aqui um resistor de 100 ohms, 10 watts, eu estou utilizando um resistor de 10 watts para ele não fumaçar, tá certo? E um amperímetro do multímetro, aqui é o amperímetro do multímetro, tá? Aqui é o amperímetro do multímetro ligado ao terra da fonte. Ó. Positivo entra na resistência e está em série com o amperímetro, tá certo? Nós vamos fazer essas medições aí. A primeira medição que nós vamos fazer será de uma tensão de 10 volts na fonte. Vou botar aqui 10 volts na fonte. Deixa eu ajustar aqui a câmera direitinho, tá? Vou ajustar aqui a câmera, ó. Certo? Aqui nós temos o resistor, ó. O resistor está aqui, certo? É um resistor de 10 watts por 100 ohms, tá certo? Ele não é um resistor de precisão, ele dá 107 ohms, tá? Então as ligações estão todas feitas do jeito que eu mostrei ali no circuito, tá? Então veja, 100 miliamperes, tá certo? Olha os cálculos. Vou mostrar aqui o cálculo, ó. Tá vendo? Lei de Ohm, tá ali, ó. 10 volts sobre 100 ohms vai dar uma corrente de 100 miliamperes. Vamos ver essa segunda agora. 1 volt sobre 100 ohms vai dar o quê? 0,010 miliamperes. Então é 10 miliamperes. Deixa eu colocar 1 volt aqui na minha fonte. Tá aí, ó. 10 miliamperes. Né? O resultado está sendo, ó, 10 miliamperes, tá certo? Aqui você vai ver o ponto. Deixa eu botar mais para cá, para vocês poderem ver bem direitinho, ó. 10 miliamperes, está aqui, ó, escrito miliamperes aqui, 10 miliamperes. Agora se eu jogar 10 volts, então ele vai passar o quê? Para 100 miliamperes, tá certo? Ó, vou botar 10 volts aqui, conforme eu vou aumentando, vai aumentando a corrente, tá vendo? Então aqui eu vou botar 10 volts, ó, 100 miliamperes. Como esse resistor não é um resistor de precisão, é um resistor de fio, tá certo? Ele não dá realmente 100 ohms, tá? Ele vai dar um pouco mais, um pouco menos. Nesse caso aqui está dando um pouco mais. Então você tem que ajustar um pouquinho mais que 10 volts para poder dar os 100 miliamperes, tá? Você está vendo aqui 100 miliamperes, né? 100 miliamperes, certo? A próxima que nós vamos ver seria 30 volts, ó, 30 volts sobre um resistor de 100 ohms. Ele daria o que? 300 miliamperes de corrente, tá certo? 300 miliamperes de corrente. Para que eu possa medir 300 miliamperes de corrente, esse multímetro aqui não vai suportar nessa escala mais, porque o máximo que ele mostra nessa escala é 200 miliamperes, olha. Ele está dando só 200 miliamperes no máximo. Eu tenho que passar para a escala de 20 amperes, tá certo? Nessa escala de 20 amperes, há necessidade de eu trocar a posição da minha ponta, olha. A minha ponta vai sair desta posição e vai entrar nesta posição, certo? Porque eu estou mudando a escala, eu tenho que mudar aqui também o local. Porque esse local aqui é diferente, tá? Esse local aqui ele tem
umas peças dentro, uns componentes dentro, para poder medir até 20 amperes, tá? Que é aquilo que eu não recomendo. Aqui ele fala, ó, máximo 10 segundos, tá certo? Um máximo 10 segundos. Após isso, o teu multímetro vai pegar fogo, tá certo? Eu não aconselho passar de 3 a 4 segundos. Eu não aconselho passar de 3 segundos, tá? 3 segundos é o tempo máximo que você pode medir isso aí, tá? Acima disso, ele começa a alterar seus componentes dentro do multímetro, tá certo? Então, vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui numa posição que a gente possa, então, olhar. Ele já mudou a escala aqui, ó, você tá vendo? Amperes, tá? Como eu vou fazer esse teste com 30 volts, ó, 30 volts sobre um resistor de 100 ohms, tá? Então ele vai me dar o quê? 300 miliamperes, tá certo? Vai ter que marcar aqui no display 300 miliamperes, 0.30, tá? Então eu vou ligar aqui a fonte novamente, tá? E vou levar essa tensão a 30 volts. Estou levando ela, está 29, vai lá 30. Aqui vai dar um pouco mais por causa da diferença do resistor. Ó. Ele não vai alcançar, tá certo? Porque tem uma diferença no resistor. Na realidade, esse resistor aqui não é 100 ohms, tá? Como eu falei, né? Então pode haver uma diferença nesse resultado aqui, tá certo? Isso é um resultado teórico, né? Que na prática geralmente dá diferença, porque o resistor não é de precisão, ele não é de 100 ohms real, tá? E esses 30 volts aqui também é um pouco variável, tá certo? Ele dá um pouco de variação. Então o que nós estamos conseguindo aqui? 290 miliamperes, tá? 290 miliamperes. Se eu abaixar essa tensão aqui, por exemplo, para 20, tá? Eu vou baixar para 20 volts aqui, ó, tá? O que acontece? Ó, baixou para 200 miliamperes. 200 miliamperes a gente já pode mexer naquela escala lá, ó, mudar aquela escala de 200 lá, ele vai medir, ó, 200 miliamperes, tá certo? Tá? Ou então nessa escala aqui, que é a mais correta, tá? Que você pode medir. Se você botar 15 volts, ó, 15 volts, você vai ter 14 miliamperes, tá vendo? Tá? Então, você variando a tensão aqui, ou variando a resistência, logicamente o resultado de corrente vai ser diferente, tá? Então você pode ter um circuito, você mede, você tem a resistência do circuito, que você sabe qual é a resistência do circuito. Por exemplo, a resistência do circuito é colocada aqui, tá? E a tensão do circuito é colocada aqui. Então você vai saber qual é a corrente de consumo máxima que esse circuito vai apresentar, tá certo? Ele vai fornecer no máximo 300 miliamperes. 30 volts sobre um circuito com 100 ohms de resistência, vai apresentar no máximo 300 miliamperes de corrente. Aqui nós temos um outro, tá? Que seria 10 volts sobre um resistor de 47 ohms, tá? Ele vai apresentar mais ou menos 212 miliamperes. Isso aqui é real, né? Isso aqui nós estamos no real. Na prática, dá uma diferença, tá certo? Deixa eu fazer as ligações aqui. Veja bem, tá? O resistor de 47 ohms, que ontem eu já dei uma fumada nele testando, tá certo? Eu dei uma fumadazinha nele aqui testando. Então eu vou montar aqui o circuito rapidinho. Vou montar o circuito para vocês verem com um resistor de 47 ohms o que acontece, tá? Só um instante aqui para montar o circuito. Vai entrar aqui a fonte, certo? Então, deixa eu botar aqui o teste para vocês verem. Vou dar um zoom aqui, melhorar aqui. Isso. Acho que... Deixa eu tirar um pouquinho aqui, pronto, parei. Certo? Eu tenho um resistor de 47 ohms aqui, tá? Se eu colocar 10 volts, como diz lá, né? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou aplicar 10 volts sobre um resistor de 47 ohms, ele tem que me apresentar no display mais ou menos 212 miliamperes, tá? Na faixa de 200 miliamperes. Então vamos ver, eu não posso deixar muito tempo. Ó,
Está me apresentando, é porque esse resistor eu acho que alterou, deixa eu ver aqui. Só um instante. Vou clicar aqui que é melhor. Houve atenção aqui, é 10 volts, né? Vamos chegar para 10 volts. Vamos ver se ele não fumaça aí. Não pode ser muito tempo não, olha lá, 212 miliamperes, tá certo? Ele está apresentando lá 210, logicamente o terceiro dígito não existe, tá? Como essa outra escala não vai suportar, é só 200 miliamperes, ele não vai medir, tá? Então eu vou medir aqui na escala de 20 mesmo, certo? Que está lá me dando já, ó, estou mostrando aqui 210 miliamperes, estaria me dizendo aqui, tá certo? Que é o 0.221, né? 210, mas na realidade é 212, tá? Certo? Na realidade seria, ó, 212 na teoria, né? Viu? Então, ficamos por aqui nessa aula, tá certo? Deu para vocês entenderem mais ou menos como funciona a medição de corrente no circuito, tá? Vocês abram o circuito, vocês medem o circuito abrindo o circuito e colocando o teste, o multiteste com as duas pontas, um em cada canto do circuito, certo? Esses testes aqui, eles têm que ficar um em cada canto do circuito. Você abre o circuito, deixa eu desenhar aqui para vocês terem uma ideia, para ficar mais clara a coisa, certo? Só um instantinho, vamos colocar aqui. Aqui nós temos o circuito de fonte, tá? Vamos ver um CI-PWM, tá? Com a saída aqui, onde nós temos a fonte, né? Ó, vamos ver se dá para vocês entenderem aqui. Um circuito de notebook, num esquema, tá certo? Você tem um PWM, um circuito CI-PWM, né? Aqui vai ter os MOSFET de baixa, MOSFET de alta, né? Aí tem aquela bobina, né? O chamado L alguma coisa. L01, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, como se fosse L01, tá certo? Tá? Então tem aquela bobina, não tem aquela bobinazinha, né? Que eu mostrei ali no circuito. Aqui uma placa aqui, vamos ver uma placa. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, tem essa bobina aqui, ó. Tá certo? Essa bobina aqui da fonte, tá? Essa bobina é exatamente essa aqui, ó, no circuito PWM do notebook. Aí depois dela vem o capacitor eletrolítico, geralmente de um capacitor cerâmica, um ou dois capacitores cerâmica. Por exemplo, você quer medir a corrente, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vai abrir esse circuito bem aqui, tá? Levantar, você pode levantar essa bobina aqui, desconectar ela do padzinho da placa impressa aqui, tá? Colocar o teste numa ponta aqui e na ponta da bobina, tá certo? Coloca um teste aqui no pad da placa impressa, tá? E a outra ponta você coloca na bobina, tá certo? Então, isso aqui se torna o quê? Um amperímetro, tá certo? Isso aqui você vai ter um amperímetro. Se você ligar esse notebook, tá? Você vai poder medir a corrente de consumo dessa linha, tá certo? Então você pode também, dessa maneira, saber se o curto está antes ou depois do circuito PWM, tá certo? Se você fizer esse processo aqui, você vai ver que se você fazendo isso aqui, essa corrente aqui pode chegar a 3 amperes, 2 amperes, então mostra que tem um curto na linha daqui para cá, tá certo? Mostra que tem um curto na linha daqui para cá. Isso tudo vocês vão aprender num curso de notebook, tá certo? Isso é teoria, é a teoria que você tem que conhecer, tá? Para poder trabalhar também com esquemas, tá certo? Então essa aula vai ficar por aqui, tá? E depois nós continuamos. Bom, agora veremos a escala de frequência, o frequencímetro desses multímetros, tá? Os dois são iguais nesse caso aqui, tá? Esse seleção manual, esse também é automático, mas seleção manual. O automático dele é o ponto na escala, tá certo? Você veja que é diferente, ó. Aqui está mostrando esse ponto e aqui já está mostrando 100 Hz. Aqui eu estou medindo 100 Hz no meu gerador de frequência, tá? Ele tem 100 Hz lá. Então aqui está mostrando aqui ao lado, ó, Hz, certo? Deixa eu fazer um zoom aqui para vocês verem melhor. Vamos ver se eu consigo um zoom aqui para ficar
mais visível. É só um instantinho. Isso, agora ficou melhor. Então vocês vejam que a diferença aqui é que esse multímetro da Impact, ele tem a escala automática, tá certo? Não é a função de botão, mas a escala automática. Ó, ele está mostrando aqui que está em Hertz, ele mostra aqui do lado escrito Hertz, e aqui ele está botando o ponto após o 100, né? Então está mostrando Hertz. Aqui já é o contrário, ele está mostrando aqui kHz, tá vendo? Mostrando kHz e está botando o ponto antes do 101, né? Então seria um zero aqui, né? Então, ó, 100 Hz, tá? Se ele está na escala de kHz, tá certo? Ele mede já, ele não é automático essa escala. Todos os dois multímetros trabalham até 10 MHz. Na aula anterior, eu falei que esse multímetro da Impact não alcançava isso, alcançava só 245 kHz, mas não, ele alcança realmente 10 MHz. Ele também é para 10 MHz, tanto ele quanto o da Minipa, todos os dois são 10 MHz. Eu vou mudar as escalas aqui para vocês verem a mudança aqui no display, tá certo? Não existe muita diferença, muita dificuldade de vocês trabalharem na área de frequência com esse multímetro, tá? Vocês só tem que ver o seguinte, ele só mede até 10 MHz, tá certo? Então acima de 10 MHz, por exemplo, se você for numa placa de notebook lá, tá, que tem 14 MHz, ele não vai medir, tá certo? Mas ele vai medir a multi-I/O, tá certo? Que é 38 kHz ou 34 kHz, se não me falha a memória. Tá? Então lá ele vai medir, tá certo? Lá na multi-I/O, por exemplo, no cristal da multi-I/O, você vai conseguir medir a frequência lá, tá? Então, vamos ver aqui, eu vou mudar a escala, vou multiplicar por 10, tá? 100 eu vou multiplicar por 10, ó. Ele vai passar a 1000, tá certo? Só um ajuste fino, fazer um ajuste fino aqui, aí você vai ver que aqui, ó, vai passar para 1000, ó, tá certo? Ele já está botando 1.0 e já está falando aqui que é 1000 Hz, né? 1 kHz. Aqui ele também está colocando na mesma escala, ó, 1 kHz. Ele já, aqui mostra kHz, mas aqui mostra Hertz. É a mesma coisa, não tem diferença. Não, desculpa, aqui está mostrando também o K aqui, ó. Tem um Kzinho aqui também, né? Mostrando que é kHz, tá? E aqui também está mostrando que é kHz. Tá? Então vou mudar a escala agora para 100, tá certo? Que vai passar a 10 kHz, olha. Tá vendo? 10 kHz, 10 kHz. Né? Ele mede bem direitinho aqui, a gente só tem um ajuste fino que faz aqui no gerador de frequência, tá? Existe um ajuste fino que a gente vai... Então tem uma pequena, não acho que nenhuma diferença, é só no quarto dígito. O quarto dígito é que é insignificante, tá? Aí vou multiplicar por 1000 essa frequência agora, tá? Então ela passou a ter, eu vou fazer um ajuste fino aqui para ficar no 100, ó, tá? Ela ficou com 102 kHz, ó. 102 kHz. Tem um Kzinho aqui, tá? Passou a 102 kHz. E vou multiplicar por 10.000. Opa, tá vendo? Tá vendo aí? Já foi um exemplo, ó. Esse multímetro aqui, ele desliga antes do outro, tá certo? Ele tem a proteção de desliga. Então você, quando acontece isso, você vem aqui, aperta a tecla função e ele volta novamente a medir, tá certo? Então vamos fazer um ajuste fino aqui para mostrar a vocês 1 MHz, ó. Agora que ele está multiplicado por 10.000, então ele está me dando aqui 1 MHz, tá? 1 MHz, tá? 1000 kHz, e aqui está dizendo já na faixa de megahertz, tá? Porque essa escala aqui é automática, tá? Então ele muda para cá, ele está dizendo que aqui você tem 1 MHz, aqui você está dizendo, aqui mostra que você tem 1000 kHz, que dá 1 MHz também, tá certo? Então como o meu gerador só chega a 15.000, a 1.5 MHz, porque é um gerador de áudio, na verdade é um gerador de áudio, tá certo? Ele chega a 1.5 MHz, tá? 1.5 MHz. É o que chega aqui no meu gerador de áudio, tá certo? É um gerador de frequência, o áudio é uma frequência, né? Então você vê que eu estou medindo frequência de áudio. Você pode medir frequência de cristal, só não pode medir frequência de RF, porque frequência de RF você não vai conseguir medir com esses aparelhos. Você tem que ter uma ponte especial para transformar a frequência de RF para a frequência normal, tá certo? Para o multímetro poder entender e interpretar isso, tá? Ele tanto mede frequências DC quanto frequências AC, tá certo? Bom, essa aula é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, não é uma aula difícil, é bem fácil, né? Vocês podem colocar uma ponta preta no terra, tá certo? A ponta preta, logicamente, vocês colocam no terra, tá? E
a ponta vermelha no local em que vocês querem medir a frequência. Ou então vocês colocam uma ponta preta e a ponta vermelha, um de cada lado do cristal, lá no notebook, por exemplo. Tá? Você vai colocar a ponta preta e a ponta vermelha, uma de cada lado do cristal, para vocês poderem então ter a medida de frequência daquele cristal, certo? Com a placa funcionando, é óbvio, né? Não adianta vocês quererem medir cristal sem ele estar energizado. Ele tem que estar energizado para poder então gerar a frequência, tá certo? Ficamos por aqui nessa aula. Vamos ver agora como funciona a função temperatura desses multímetros. A função temperatura deles, tá certo? Cada multímetro desse vem com termopar. Esse da Impact, por exemplo, veio com termopar de imersão, que é esse tipo de termopar aqui. Esse daqui veio com esse termopar tipo imersão, que você imerge ele dentro do líquido, tá? Para medir líquido. Você mede também superfícies com ele, certo? Ele é colocado nesta posição, ele tem um mais e menos aqui também, ele tem uma polaridade, você tem que respeitar essa polaridade, tá? Então, ele vai lhe dar que nós estamos na temperatura ambiente neste momento de 31 graus aqui em Fortaleza, 32 graus. É a temperatura ambiente aqui do local, certo? E esse multímetro de cá, ele veio com a opção desse outro tipo de termopar. Isso aqui chama-se termopar, tá? Que é o que mede a temperatura. Na realidade, ele vai medir a temperatura nessa pontinha, tá? Nessa pontinha do fio aqui. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas é nessa pontinha aqui que ele vai medir a temperatura, tá certo? Nessa ponta. Então, esse aqui já é um outro tipo de termopar, tá? Ele mede a temperatura na superfície somente, tá certo? Então a gente tem que colocar aqui, nesses dois locais, ó, medir, também respeitando a polaridade, né? Positivo e negativo, tá certo? Ele vai me dizer aqui que nós estamos no momento com 24 graus centígrados, ó, a diferença de uma ponta para outra, tá vendo? Que esse aqui, ele, na verdade, ele mede superfície, tá certo? Se eu segurar aqui, ele vai medir a superfície, tá certo? Ele não mede, deixa eu ver aqui, eu acho que esse está ao contrário, tá, realmente veio ao contrário as cores dele, ó. Interessante, certo? Ó, se eu ficar segurando a ponta aqui, ele vai começar a aumentar a temperatura, tá vendo? Já está em 29. Então a temperatura ambiente aqui está nessa faixa, entre 31 e 28, tá certo? Ele não tem uma precisão grande não isso aqui. Mas vamos ver aqui um teste. Fazer um teste aqui. Deixa eu abrir um pouco mais. Vamos fazer um teste aqui, vamos botar de lado, certo? Vamos colocar ele aqui de lado e vamos testar aqui numa BGA, tá certo? Vou aquecer uma BGA aqui, vou mostrar para vocês, ó. Se eu colocar esse termopar aqui, que é esse tipo de termopar, é um pouco diferente, tá? Vamos colocar ele aqui, ele vai me dar, não altera nada, porque está na temperatura ambiente, tá certo? E esse outro termopar aqui, também, vamos ver lá, temperatura ambiente, ele está marcando 27 graus centígrados com temperatura ambiente. Então deixa eu prender aqui esse termopar, vou prender ele aqui, para ele ficar em cima da BGA, tá certo? Fica aqui em cima da BGA, para que possamos, deixa eu dar um zoomzinho aqui, né? Ó. Tá? A gente prende ele com uma fita para ele ficar preso em cima da BGA para a gente poder medir, né? Então vamos lá. Eu vou pegar agora o soprador térmico, certo? Vou pegar o soprador térmico e vou aquecer essa BGA, certo? Ver se ela fica presa aqui realmente, né? E essa daqui, você tem que, como ela é por imersão, ela não vai lhe dar um resultado muito correto não. Eu não gosto desse termopar, nem uso ele, tá? Tô mostrando aqui para vocês porque vem com multímetro, tá? Vem com esse multímetro da Impact aqui, esse tipo de termopar. Eu não uso ele, tá? É mais para imersão em líquido,
Então, vou dar uma ligada aqui. E vamos aquecer a BGA, certo? Vamos aquecer a BGA, ele vai vendo que vai, ó, vai subindo a temperatura, tá certo? Então isso aqui você pode ajustar também, fazer um ajuste no seu ar quente, que você vai ver uma aula específica sobre isso. Você pode fazer um ajuste para saber até que temperatura essa BGA chega com esse termopar, tá? Para você poder ajustar ali o seu aparelho, sua estação, né? Ó, eu estou aquecendo aqui, estou chegando a uma temperatura. Vamos ver com esse outro termopar aqui quanto é que ele vai alcançar, certo? Como ele é de imersão, ele não vai me dar uma medida correta não, tá? A medida não vai ser igual a do outro termopar não. O outro termopar que é o correto. Ó, já estou chegando lá, ó, a 180 graus, ó, tá vendo? Ali na minha estação eu estou 305 graus, certo? Na minha estação de ar quente. Olha, eu estou conseguindo alcançar para chumbo tranquilamente, ó, certo? Com 305 graus ali na minha estação, marcada lá, eu estou conseguindo chegar, ó, com o tempo, eu consigo aquecer essa BGA para entrar em fusão as soldas LED free também, ó, tá? Você vê que esse outro termopar aqui, ele não mede corretamente em superfície, tá? Por isso que eu não uso ele, ó. Ele é para medir em líquido, tá? Ele é para medir dentro do líquido, né? Então ele não mede direito, tá dando 173 graus, ó, tá vendo? 173 graus, enquanto o outro já está medindo realmente a superfície da BGA, ó, tá? Então esse tipo de termopar não uso, tá? Só para líquido, para você medir temperatura em líquido. Eu utilizo esse outro tipo de termopar, tipo fio, né? Então, olha lá, a 305 graus ali na minha estação, eu consigo chegar à temperatura de fusão de uma LED free, tá vendo? 230, ó. Já a superfície da BGA já está nessa temperatura. Provavelmente lá embaixo já está líquido as soldas, tá? As soldas já estão ficando líquidas, ó. Certo? Eu acho que deu para vocês verem, né? Realmente, em relação a termopares e temperatura nos multímetros digitais, é só isso mesmo que tem que se mostrar. Que este termopar não é eficiente para a superfície, tá certo? Se você estiver usando esse na sua bancada, pode guardar na gaveta, porque ele não serve para isso, ele serve para líquido, tá? E o termopar que deveremos utilizar é esse termopar aqui, que é o termopar tipo fio, tá? Ele tem uma pontazinha aqui que mede a temperatura de superfície. Realmente isso aqui mede corretamente, tá? Se você colocar na temperatura lá na superfície, ó, ele vai medir a superfície, tá certo? A superfície agora está em 59 graus, já esfriou bem rápido porque eu tenho um dissipador de alumínio por baixo, certo? Então, é isso aí. Medição de temperatura em multímetros digitais se faz dessa natureza, tá? Utilizando sempre para a superfície o termopar de fio e para líquidos o termopar tipo líquido, tipo de imersão, certo?